tempos de inteligência artificial, muitas empresas utilizam plataformas que filtram os melhores currículos. E como que a gente faz para estar com o melhor currículo? O repórter Vitor Hugo Bittencourt é quem conversa com a gente nessa primeira participação aqui no Bom Dia. E ele está acompanhado de um especialista que traz dicas para a gente. Muito bom dia, Vitor. Bom trabalho. Conta tudo aí para quem está organizando o currículo atrás de um emprego. Oi, Kathleen, bom dia para você e a todo mundo que nos assiste. A gente traz aqui frequentemente oportunidades de emprego, no Bom Dia Paraná, de vagas abertas, e em alguns casos de seleções é preciso convencer aí o contratante, o empregador, de que a pessoa é a mais adequada para a vaga que está sendo oferecida. E hoje em dia é preciso convencer até os sistemas de computador, porque há seleções de currículos aí feitas de forma automatizada. De todo jeito, é sempre bom ter dicas aí de como montar um currículo adequado desde o início, desde a parte inicial. E a gente separou aí, então, algumas dicas, começando pelo princípio mesmo, pela parte das informações pessoais. Qual é a forma mais adequada? Colocar aí apenas o seu nome completo, a nacionalidade, o endereço e o telefone. E evitar incluir nessa seção de informações pessoais do currículo o número do RG, do CPF, da carteira profissional e do título de eleitor. Essa é só a primeira parte que a gente está trazendo aqui para conversar com a Carla, que é gerente de RH e vai continuar nesse assunto aqui conosco. Carla, pontualmente sobre esses dados aí pessoais. Por que evitar colocar alguns e colocar outros? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a primeira informação ali que a gente precisa ter para primeiro contato com um profissional, então as informações básicas são o telefone, o e-mail, que a gente possa tentar entrar em contato com esse profissional, e algumas informações como o estado, bairro onde esse profissional mora. Essas informações são básicas para nós, para o recrutamento e seleção. O número dos documentos não precisa? Não. Os números do documento é um dado mais sigiloso. Então, esses dados sigilosos, eles podem ser vazados. Então, a gente pede para que não postem RG, CPF, carteira de motorista. Dados como esse são pedidos para o profissional quando a efetivação é concluída. Então, esse tipo de documento, ou até mesmo de um processo um pouquinho mais avançado, evoluímos para uma próxima etapa, a gente acaba pedindo. Mas durante ou quando a gente recebe esse currículo, é bom não colocar. A gente separou aí também um outro ponto, então, com o que é mais adequado na parte de tamanho que o currículo deve ter, As recomendações dos especialistas são de que tenha poucas páginas, no máximo 3, com relatos sobre as últimas experiências profissionais desse candidato. E também não poluir o currículo com imagens, gráficos ou ícones. Nesse ponto, então, como relatar essas experiências anteriores sem se estender, ficando aí nessas 3 páginas, e não precisa colocar foto, outro tipo de imagem? Não, isso polui muito. A gente precisa entender que o recrutador ele tem uma leitura dinâmica. Então, se você colocar um currículo muito extenso, ele não vai ler tudo aquilo. A gente precisa, e o que a gente dá mais ênfase são nas últimas experiências ou uma experiência que realmente agregou para aquele profissional, um ato, um projeto que trouxe. Então, o que a gente orienta? Na discriminação ali, colocar o cargo, colocar a empresa, colocar data de entrada, data de saída, isso é muito importante para a gente entender quanto tempo que esse profissional ficou durante esse período e discriminar, quais foram suas atividades naquele determinado projeto, naquela determinada atividade. Isso é bem importante para nós porque a gente consegue ter uma noção do que ele fez enquanto ele estava ali naquela empresa, o que ele estava desenvolvendo, o que ele conseguiu participar, implementar e até mesmo o crescimento profissional dele ali dentro. A gente consegue participar, até que a gente consegue ver a evolução dele. Um outro ponto, então, é sobre palavras-chave. A gente separou aí porque o currículo pode ficar armazenado em banco de dados inteligentes. Então, em um banco de dados inteligente. É bom pensar no que vai escrever nesse currículo, porque hoje em dia esses filtros, eles estão informatizados, tem inteligência artificial nisso tudo. Exato. A gente hoje ainda recebe muito currículo, em formato Word ou PDF, e a gente ainda tem outras plataformas que a gente faz a busca, como plataformas internas, alguns CRMs, alguns sistemas internos, e outros sistemas que a gente faz uso de rede social. Então, quanto mais informação ou palavras específicas essa pessoa puder colocar no currículo, um exemplo, Excel avançado.
Então, no momento que a recrutadora ou a pessoa que estiver fazendo a seleção, ela vai colocar no filtro essas palavras. E se ele conseguir colocar mais de uma vez o que ele já fez, no momento da busca, né, pelo robô ou até mesmo por uma pessoa, a gente vai conseguir filtrar e trazer esses currículos bem específicos já. Você usou a expressão rede social. Hoje em dia existem redes sociais corporativas, inclusive, para as pessoas colocarem seus perfis profissionais. Isso é avaliado por quem está buscando algum candidato por uma vaga de emprego hoje em dia? Qual a importância de ter isso bem feito também? Sim, tem a rede social já pronta para a busca de oportunidade. A gente precisa, né, deixar claro que é uma rede social para emprego, voltado para oportunidade. Querendo ou não, a gente ainda vê uma coisa ou outra surgindo ali, comentários sobre assuntos desnecessários, então a gente precisa dar um cuidado porque você está sendo avaliado ali. O momento que a entrevistadora, o recrutador, o empregador está olhando o teu currículo, ele vê toda a tua atividade. Então ele vê o que você curtiu, o que você comentou, o tipo de matéria que você está lendo. Então isso é legal também. Então quanto mais movimentação você tiver positiva para o teu lado profissional, é interessante. Tá certo, Carla. Muito obrigado pelas orientações. Essas são algumas das dicas que a gente pode trazer aqui para o pessoal hoje. Cátoli. Muito obrigada, Vitor. Você aí que está preparando, ficou ligado? Ficou com alguma dúvida? Depois, tudo isso que o Vitor acabou de contar, vai lá para o G1 Paraná e você consegue acompanhar tudo de novo. A gente volta a trazer dicas para você de como montar um bom currículo, um currículo moderno. Afinal de contas, com o passar do tempo, as empresas passam a exigir também critérios diferentes. E quem volta a conversar com a gente sobre isso é o Vitor Hugo Bittencourt, ele, né, que já conversou mais cedo, está lá com a gerente de RH, a Carla Silva. Vitor, traz mais alguns detalhes aí para o pessoal que está montando currículo. Afinal de contas, às vezes a gente acha que o currículo está lindo, esteticamente maravilhoso, mas as informações podem não estar corretas, como a gente já ouviu ela pontuando, né? E não pode ter nem de mais, nem de menos nas informações que estão no currículo, né, Catolin? Você usou a expressão o recrutamento de forma moderna, atualizada. Isso eles têm usado, as empresas, né? Sistemas aí de computador, alguns automáticos, e a gente vai seguir nesse assunto aqui com a Carla, que é gerente de RH e faz esse recrutamento de profissionais. Como funcionam assim esses sistemas automatizados, essa inteligência artificial na hora de pensar um currículo nesse universo de candidaturas que chegam? Quer dizer que não tem mais pessoas olhando para os currículos dos candidatos? Tem. Eles não vão nos substituir ainda. Na verdade, a gente ainda tem todo um processo humanizado por trás. Então, a gente recebe esses currículos, a gente armazena dentro de um sistema onde ele faz o armazenamento de todas essas informações, através de algumas orientações ali que a gente joga uma palavra-chave. Daí tem códigos, toda a parte mais técnica, né, que eu não vou saber informar, mas a gente faz a busca através de uma palavra-chave que ele traz essa informação com base no currículo e daí vem a parte da pessoa, né, o lado humanizado. É onde a gente vai avaliar esse currículo, realmente vai identificar se aquele robô, aquela inteligência artificial trouxe um currículo adequado para a oportunidade que eu estou precisando e daí a gente vai para a entrevista, que é o bate-papo. Então é entender o que aquele profissional trouxe, a carreira dele, a parte pessoal dele. E daí a gente faz toda uma avaliação do soft skill que a gente chama. O robô hoje, ele faz avaliação pelo hard skill, vamos dizer, que é a parte técnica mesmo. O que você já tem de conhecimento com ferramentas, com palavras que você já utilizou durante suas atividades. E depois a gente vai para o soft skill, que é a parte do conhecimento da pessoa. Você falou em palavras-chave, né? É bom que essas palavras que estejam no currículo, a gente já comentou isso aqui, sejam verdadeiras. Daquela turbinada mentirosa no currículo, não cai nada bem. Não, a gente pede para que não minta. Não minta, seja o mais sincero possível, porque você pode ter surpresa, né? Uma hora ou outra, se você for contratado, o empregador te chamar para essa oportunidade, você não vai conseguir continuar com aquela mentira, né? Então, não minta, seja bem sincero naquele momento que você está postando, está formatando o teu currículo. É preciso também, né, escrever o currículo, seja para relatar as experiências, colocar os seus dados, de forma adequada ao nosso idioma, ao português, antes de enviar, revisar se está escrito tudo direitinho, para não
aí ter algum problema na hora do currículo ser visualizado pelo recrutador. A gente pede assim, hoje tem algumas plataformas, o próprio Word, né, ele já faz essa revisão. Então tem lá, tenta entender como que faz essa revisão de ortografia para não ter nenhum erro, um erro de concordância, erro de ortografia. Tenta deixar um bem bonitinho, bem mais claro possível. Não enfirular demais o currículo, sempre na mesma fonte, né, para não ficar um gigante, um mais baixinho, um pequenininho, então outra fonte, daí uma fonte com florzinha. Então tenta deixar uma coisa bem profissional e bem clara, porque eu acho que esse é o momento que vai realmente passar a tua seriedade e o momento que você tem a forma de colocar esse currículo na clareza, né, a tua clareza. Para quem está aqui nos assistindo, de repente as famílias de um jovem, por exemplo, que vai tentar uma primeira vaga no mercado de trabalho, de repente vai fazer o primeiro currículo, por onde começar, se de repente ele não tem às vezes muitas experiências profissionais a relatar, por exemplo? Não tem problema, porque primeira experiência não tem como, né, você relatar alguma coisa sem ter experiência. Então, você coloca as suas informações básicas, né? Então, coloca o que você até ali já estudou, porque normalmente esses primeiros profissionais, eles já vieram de algum curso, ou fizeram alguma coisinha ou outra, uma palestra. Então, tenta relatar isso, tenta relatar um pouquinho sobre você, o que são os seus interesses, faça uma cartinha de apresentação. Então, você não tem algo para falar sobre de experiência profissional, mas fale um pouco do que você espera para o futuro, se apresente em uma cartinha. Eu acho que, querendo ou não, você, dependendo de quem começar, tem uns 18 anos. 18 anos já é bastante coisa de vida, então fale um pouquinho de você ali. Por outro lado, quem já tem bastante experiência no mercado profissional e está buscando se recolocar, por exemplo, perdeu o emprego, está em busca de outra vaga, ou está querendo fazer uma transição e às vezes tem experiências demais ali para relatar. Isso dá para resumir, de repente selecionar as mais importantes? Dá para resumir. Lógico que durante você colocar no teu currículo, você vai colocar as suas atividades, as últimas experiências, e a gente aconselha a fazer uma cartinha de apresentação. Nessa carta de apresentação, você fala um pouquinho sobre você, sobre os projetos importantes que você já teve durante sua carreira, porque às vezes, por exemplo, nós trabalhamos com tecnologia, para recrutamento de tecnologia. Então, um SAP. Então, se a pessoa colocar, eu fiz implantação de um projeto de SAP, um projeto de implantação de um sistema, isso é legal, porque para a empresa que está contratando, pode ser que faça diferença. Fala, poxa, ele já participou de uma implementação, já participou de um projeto assim. Então, tenta fazer sempre um resuminho, resumo, não é uma carta, então um resuminho sobre o que você já participou, que você acha relevante para a próxima experiência. Tá certo, Carla. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia, com essa série de orientações sobre como aí não só montar e também organizar um currículo para tentar aí uma vaga no mercado de trabalho. Dicas bem valiosas aqui no Bom Dia hoje, Cátuli. Obrigadão, Vitor. Inclusive esse resuminho que ela comentou, colocar, né, apesar das experiências já estarem listadas, a gente vê isso muito justamente nas plataformas onde as pessoas buscam empregos, né? Por exemplo, plataformas de rede social que são direcionadas a emprego, isso já existe há algum tempo, então quem já está nisso já foi se adaptando a essa mudança. Obrigadão e bom trabalho para você.